A Incrível História de Henry Sugar, que estreou na semana passada no catálogo da Netflix, é um curta dirigido pelo Wes Anderson, baseado em um conto do Roald Dahl, que também é autor de títulos como A Fantástica Fábrica de Chocolates e Matilda. E embora neste vídeo vá tratar apenas de Henry Sugar, tem também outros 3 títulos que entraram na Netflix, vindos dessa parceria entre o Wes Anderson e o Dahl, que são O Cisne, O Caçador de Ratos e Veneno. A primeira coisa que eu quero destacar sobre esse curta tem mais a ver com a forma como a história é contada do que propriamente com o conteúdo da história em si. E aí eu vou começar por um recurso que o Anderson vai usar, que é o de sobrepor camadas narrativas, condensando uma história dentro da outra. E como aqui a gente está numa história contada pelo cinema, mas atravessada pela literatura, esse efeito me fez lembrar de um termo em francês chamado mise en abîme, que traduzido significa cair no abismo, e que é usado pela primeira vez pelo escritor André Gide para descrever narrativas que contêm outras narrativas dentro delas mesmas. Mas eu vou entrando um pouco mais nisso ao longo do vídeo. O primeiro contato com alguém nessa história e a primeira camada dela é feita a partir do Dahl, que é um escritor que vai apresentar pra gente quem é o Henry Sugar. E aí tem uma coisa que eu quero destacar aqui, que diz respeito à forma como os diálogos são encenados nesse curta, que é estruturada por aquele recurso de quebrar a quarta parede. E é interessante como esse movimento acaba criando também uma conexão mais direta e até divertida com o espectador, já que a gente tem a sensação de que os personagens estão olhando para a gente. E esse é também um recurso que cria uma atmosfera mais teatral para esse curta, reforçada pela forma bem característica como o Wes Anderson constrói os cenários dos filmes dele, que são propositalmente artificiais, enquadrados sempre naquela fotografia simétrica. Bom, voltando ao Henry, ele é um homem rico porque ele vem de uma família rica e não porque ele trabalha. Isso é bem frisado. Ele é um sujeito que não gosta de dividir o dinheiro dele com outras pessoas, mas que gosta de trapacear para ganhar mais. Ele também é descrito pelo Dahl como alguém vaidoso e que gosta de estar sempre bem vestido, com o cabelo sempre aparado, ou seja, simetricamente perfeito, o que combina muito com o estilo de mundo criado pelo Wes Anderson. E aqui a gente tem uma transição de lugares e de cenas do Dahl e da casa dele para uma casa de campo, em que ele fica dentro e fora da cena, já passando a palavra para o Henry. E aí vem uma outra camada narrativa que mostra o encontro do Henry com um livro que desperta a curiosidade dele por se tratar da história de um homem que enxergava sem os olhos. E logo em seguida vem uma outra camada desse conto, na qual a gente vai conhecer o homem que desenvolveu essas habilidades peculiares de visão. Eu achei essa parte do conto bem contemporânea, já que ela trata de algo cada vez mais raro hoje, que é o se concentrar em uma única coisa de cada vez. E o livro diz que seria essa capacidade de concentração, trabalhada ao longo do tempo, que poderia fazer com que algumas pessoas enxergassem sem os olhos. Como disse o guru do homem que enxergava sem os olhos, é com outra parte do corpo que você vai enxergar. E essa frase tem um efeito bastante interessante para a trajetória do Henry. No começo, quando o Henry lê essa história, ele pensa que se ele conseguisse treinar para enxergar sem os olhos, ele poderia ler cartas de baralho trapaceando no jogo com a finalidade de ganhar mais dinheiro. O Henry é bastante obstinado e acaba conseguindo o que ele quer dentro de um prazo bem menor do que esperado. Mas a partir daí as coisas mudam, porque de alguma maneira ele já sabe que ele vai ganhar. Então o jogo perde a graça, assim como perde a graça o acúmulo de dinheiro. E aí o Henry vai arrumar uma saída para isso, que inclui o uso dessas novas habilidades dele para fins de partilha, que é uma coisa que ele não faria antes. Então é com outra parte do corpo que o Henry Sugar passa a enxergar. E é isso que essa tradução e encenação do conto do Roald Dahl, feita pelo Wes Anderson, vai mostrar pra gente. A Incrível História de Henry Sugar é então esse conto que se compõe por essas camadas narrativas nas quais as vozes dos narradores vão se alternando na medida em que um personagem passa a palavra para o outro. E eu gosto que o formato escolhido para fazer isso tenha sido de um curta e não de um longa, porque como tudo ali é muito descritivo e tem uma estilização artificial, acho que se o conto se alongasse muito não ia funcionar tão bem. Além disso, tem poucos personagens nesse curta, o que eu acho que facilita o nosso envolvimento com eles. E aqui o meu destaque fica para o Henry Sugar, que é interpretado magistralmente pelo Benedict Cumberbatch. E por fim, é bom ver o Wes Anderson mais resumido nesse ponto de corte. E por hoje é isso, fico por aqui.
Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, que sempre vão ter vídeos sobre filmes e sobre séries por aqui. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o like. E até o próximo vídeo.